É interessante que o feitiço, em algum momento, ele vai se voltar contra o feiticeiro. E tá mais ou menos acontecendo a mesma coisa com o Bolsonaro nesse momento, porque ele tá sendo vítima, junto com os familiares, do próprio veneno robótico nas redes sociais. Porque aparentemente, segundo palavras do próprio Eduardo Bananinha, a suspeita da utilização de robôs por parte do Abraham Weintraub para promover a campanha dele para ser governador de São Paulo, consolidando assim o racha no bolsonarismo, que também vem com uma posição um pouco agressiva, podemos colocar assim, do Ernesto Araújo. Ernesto Araújo, que foi o chanceler brasileiro, e Abraham Weintraub, ministro da Educação. Ambos eram parte do núcleo ideológico do governo, ambos eram seguidores do Olavo de Carvalho, que foram defenestrados do governo Bolsonaro quando nós tivemos aquela aliança de Bolsonaro com o Centrão. Ficou difícil, ficou pequeno o espaço para os ideológicos dentro do governo, mas eles sempre quiseram poder, e Weintraub quer poder e quer ser o candidato de Bolsonaro em São Paulo, mas Bolsonaro tem outros planos para São Paulo. Então Weintraub quer tumultuar porque ele busca o poder. E esse racha está consolidado e, para piorar, novas dissidências bolsonaristas podem acabar ocorrendo, e eu tenho uma hipótese muito forte que Janaína Pascoal vai se também pular fora do barco bolsonarista muito em breve. Vem comigo que eu vou te contar tudo nesse vídeo, mas antes você vai clicar no botão de gostei, vai ativar as notificações e vai também se inscrever no canal de lives. O link está aqui na descrição, nós fazemos lives todos os dias. Então você pode interagir comigo no chat, falar, mandar a sua pergunta sobre esse assunto desse vídeo e sobre qualquer outro assunto lá no canal de lives. O link está aqui na descrição. O que precisamos entender de tudo isso, pessoal, é que o Abraham Weintraub, como eu falei no início do vídeo, e o Ernesto Araújo, eles são dois Olavetes, seguidores do Olavo de Carvalho. Só que o Weintraub, ele era muito mais Olavete do que o Ernesto Araújo. E mais ainda, o Weintraub, ele era o mais bolsonarista de todos os ministros. Não houve até o momento um ministro tão bolsonarista quanto o Weintraub, porque ele defendia além todas as teses do Bolsonaro, mas ele ia além. Ele ia para o combate, ele fazia o confronto. O Abraham Weintraub, ele era a espécie de boca do Bolsonaro. O que isso significa? Ele falava aquilo que o Bolsonaro não poderia falar. Porque o Bolsonaro, como presidente da República, tem a liturgia do cargo, apesar do Bolsonaro não respeitar muito isso. Mas mesmo para o Bolsonaro havia um limite que ele ali estabeleceu, que ele não poderia cruzar. Então quem cruzava esse limite era justamente o Abraham Weintraub. Weintraub, ele era apaixonado pelo Bolsonaro. Você via as fotos do Weintraub abraçando o Bolsonaro, os elogios do Weintraub ao Bolsonaro. Ele era talvez mais bolsonarista do que o próprio Bolsonaro. Porque o bolsonarismo não é um movimento que está na figura do Bolsonaro. Ele é um movimento social e Bolsonaro o representa, né, como a figura política, a figura pública, a figura eleitoral desse movimento. Mas você pode ter dentro do bolsonarismo pessoas mais bolsonaristas e menos bolsonaristas, inclusive do que o próprio Bolsonaro. E Weintraub era alguém assim. Só que depois, com a chegada do Centrão, e depois daquilo que ele falou sobre o STF de prender os vagabundos, isso era algo que só o Weintraub poderia falar e não o Bolsonaro. O Weintraub saiu e foi para os Estados Unidos. Só que ele sempre teve a pretensão de disputar um cargo eletivo. Ele quer disputar o governo de São Paulo. Ele quer ser o candidato de Bolsonaro. Só que Bolsonaro tem outros planos, quer lançar o Tarcísio, ministro da Infraestrutura. E aí o que acontece? Tentaram oferecer para o Weintraub a vaga de deputado federal. Ele não quis. Também ofereceram para ele a vaga de senador. Ele também não quis. Ele quer ser governador. Então ele está tumultuando e rachando o bolsonarismo. E pelo fato do Weintraub ser mais bolsonarista até do que Bolsonaro, ser aquela pessoa que fala mesmo, muito ativo nas redes sociais, ele tem uma quantidade de seguidores grande e barulhenta. E isso é importante nós entendermos. Então ele começou essa campanha dele para ser governador do estado. E ele puxou para si toda essa militância weintraubiana para o lado dele. E eles começaram a pressionar o Eduardo Bolsonaro. Porque o Eduardo Bolsonaro começou a falar com relação com o governo de São Paulo, quem vai ser o candidato, e os seguidores do Weintraub começaram a cobrá-lo. Falou o seguinte, olha, mas vocês prometeram que ia ser o Weintraub. E aí o Eduardo falou assim, não, mas espera aí, não vai ser assim, quem eu vou apoiar, quem o Bolsonaro indicar. E aí começaram a resgatar posts antigos do Eduardo Bolsonaro e ele falou o seguinte, o Bananinha, que estranho você, né? Um perfil agora de 2022 me falando isso. Ou seja, suspeitando
que eram robôs que estavam fazendo essas postagens para o Abraham Weintraub. Então isso já é uma sinalização de ruptura da família Bolsonaro com o Abraham Weintraub. Só que eles voltaram para o Brasil, tanto o Weintraub quanto o irmão. Eles publicaram na internet, no Twitter. E aí os seguidores deles ficaram completamente alvoroçados com isso. E o Weintraub, ele está com uma agenda de peregrinação pelo estado de São Paulo. E ele anunciou essa agenda justamente na semana que o Bolsonaro anunciou o Tarcísio como seu candidato ao governo do estado de São Paulo. Isso vai rachar o apoio bolsonarista, mais uma vez, que já está rachado justamente por essas brigas de poder. O Olavo de Carvalho rachou com o Bolsonaro ou tem tentado se distanciar justamente por poder. Ele falou o seguinte, olha, os meus dois amigos eles saíram do governo. Quem eram os dois amigos? O Weintraub e o Araújo. E o Araújo não deixou barato, pessoal. Não deixou barato porque ele fez uma publicação falando sobre o Carlos França, que é o atual chanceler brasileiro. O Ernesto Araújo falou o seguinte, ele faz uma política externa medrosa. Meu sucessor faz a diplomacia brasileira encolher ao ponto da irrelevância. Como se ele, como se ele, Ernesto Araújo, tivesse feito algo diferente, né? O chanceler completamente aloprado. Meu sucessor fez a diplomacia brasileira encolher ao ponto da irrelevância. Está conduzindo uma política externa medrosa, comodista, sem apresentar uma única ideia original. Procurei fazer política externa para o povo brasileiro. Mentira, ele não fez isso. Meu sucessor faz para o establishment, afirmou ao site Poder 370. E ele já tinha criticado o Bolsonaro porque ele falou que tomou uma pílula azul, né? E se tornou base do Centrão. Então é um ataque de um antigo aliado Bolsonaro que fez parte da ala ideológica contra o bolsonarismo, falando que o Bolsonaro ele acabou cedendo para o establishment. É claro que o Araújo tem alguma pretensão de poder aí. E percebam que são ataques dentro do núcleo bolsonarista. Eles estão rachando, porque eles querem apoio político, principalmente o Abraham Weintraub. E eles têm esse poder de acabar cometendo ou fazendo essas cisões. Porque nós temos que ter em mente que Weintraub, que Ernesto Araújo, eles são muito mais alinhados ao pensamento bolsonarista do que o Carlos França, por exemplo. Ah, o Carlos França, ele tem um pensamento extremista? Tem, mas ele não é tão alinhado quanto o Araújo. Aqueles 25% que ainda apoiam o Bolsonaro, nós temos que entender que o bolsonarismo é pautado pelo fracasso, pelo ressentimento. Todo bolsonarista, ele é um fracassado, porque ele teve insucessos na vida e não conseguiu superar esses insucessos. Daí vem o ressentimento. Bolsonaro é um fracassado, Weintraub é fracassado, Araújo é fracassado. Então eles conseguem dialogar com esses 25% muito mais fácil do que o França, do que o Ciro Nogueira, do que os outros ministros do Centrão. Então isso é importante nós termos em mente. Só que o Bolsonaro não vai dar apoio a essas pessoas, obviamente. E quem, como eu falei no início do vídeo, que eu aposto que também vai ralar do governo Bolsonaro muito em breve quando perceber que não vai ter apoio, é Janaína Pascoal. Janaína Pascoal tem sido alguém importante nessa cruzada bolsonarista contra os imunizantes. Porque vocês sabem que essa disputa do Bolsonaro contra os imunizantes é algo que o presidente vai continuar fazendo, porque 24% da população brasileira é a favor dessa postura que o Bolsonaro está tendo contra os imunizantes. Então ele vai manter isso, porque é exatamente a proporção de brasileiros que pensam igual a ele, é exatamente a proporção de brasileiros que aprovam o governo dele e também a porcentagem de brasileiros que votam nele. Então ele vai manter essa postura. E Janaína Pascoal quer ser a ungida por Bolsonaro para disputar o Senado por São Paulo. Só que o Bolsonaro não vai apoiar a Janaína e não está dando nenhum indicador disso. Então, Janaína Pascoal, da mesma forma do Abraham Weintraub, é muito possível que no futuro ela acabe pulando fora do bolsonarismo e até possa colocar aí uma postura contra Bolsonaro, esperando talvez ser a candidata de Sérgio Moro ao Senado. Só que talvez Moro seja o candidato ao Senado, já que ele não decola nas pesquisas. E há quem diga que o Sérgio Moro ele pode desistir de disputar a presidência da República e disputar uma vaga no Senado, caso ele não acabe atingindo aí pelo menos uns 15 ou 13% agora em fevereiro, março. Mas perceba que aconteceu aquilo que as pessoas já mais ou menos imaginavam, uma disputa de poder dentro do bolsonarismo, rachando o bolsonarismo e transformando Bolsonaro e seus familiares nas vítimas dos seus próprios
artifícios, eles estão experimentando o próprio veneno. E eu vou dizer que o telefone está tocando, vou encerrar agora, que o gosto do veneno deve ser muito menos amargo do que o próprio gosto do bolsonarismo. Vou atender o telefone, se você gostou do vídeo, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu e no Twitter, @profileoficial.